Salve galera, beleza? Depois de um longo inverno sem postar vídeo, ainda que com um pequeno atraso, eu não poderia deixar de comentar sobre o vergonhoso debate ou tentativa de debate protagonizado pelo Álvaro Borba, do Meteoro Brasil, contra o Arthur Duval, o famoso Mamãe Falei do MBL. Em resumo, o debate ele foi para lá desoneado, sem pautas muito bem definidas, um tantinho assim de desinformação, algumas apostas arriscadas e uma série de equívocos estratégicos por parte do Álvaro que me fazem manifestar sem pestanejar, desculpa aqui a rima, né, que ele saiu como o grande derrotado desse debate. E aí, eu quero colocar para vocês alguns erros gravíssimos que ilustram muito bem essa derrota e o vexame que eu falei anteriormente, protagonizado pelo Álvaro no podcast Inteligência Limitada. Para começo de conversa, ele cometeu já na largada um erro primário, que foi o de transferir ao oponente a condução do debate. Pessoal, isso não se faz. Os grandes debatedores, eles podem, pelo menos, ter duas abordagens. Ou eles buscam conduzir o adversário para dentro do discurso deles, ou eles podem, inclusive, jogar dentro do campo do adversário, apontando eventuais contradições quase irrespondíveis quando elas são confrontadas com a realidade. Mas não foi nada disso que o Álvaro fez. Mas vamos voltar ao tema, para a gente não ficar muito na abstração, vamos tentar trazer alguns exemplos concretos do que eu estou falando. Presta atenção. Para o primeiro caso que eu comentei com vocês, nós podemos lembrar do debate entre o professor Marco Antônio Villa e o Bolsonaro, e por que não, Massa versus Milei, que foram dois exemplos que, em vez de eles ficarem jogando no campo moral, ou do conflito, ou da guerra cultural, eles foram para questões concretas que envolviam o cargo da presidência da República de duas grandes nações. O resultado, tanto o Bolsonaro quanto o Milei ficaram perdidinhos da Silva quando tiveram que debater questões concretas que envolviam os seus cargos, dos quais eles concorriam. Já no segundo caso, a gente pode lembrar do debate entre Ciro versus Constantino ou Zizek versus Jordan Peterson, caso em que os dois decidiram jogar, primeiro no campo do adversário, anular as premissas deles e, em seguida, realizar o contra-ataque naquilo que era o ponto forte deles. Foi assim com o Ciro desmontando as falácias liberais do Constantino, foi assim com o Zizek desarmando o Peterson na sua guerra particular contra o politicamente correto, e depois ele enfrentou o Peterson no campo do marxismo, que visivelmente estava muito claro que o Peterson não tinha leitura mínima nem mesmo do manifesto do Partido Comunista, então só restou para ele ficar na retórica moralista, o que não causou nenhum efeito contra o Zizek ou inclusive contra o marxismo. E por falar em moralismo, assim como o caso do Jordan Peterson, o Álvaro também pareceu apostar muito forte na pauta moral como parte da estratégia dele. Só que o alicerce dessa tática que ele colocou no debate, ela girava em torno de um debate para lá de abstrato sobre fake news, algumas contradições, e a coisa ficou ainda pior quando ele me pareceu estar buscando algum tipo de arrependimento ou culpa cristã do Arthur Duval. Pessoal, isso foi o que me pareceu, tá? Só que essa aposta, ela tinha algumas fragilidades que mais tarde se mostraram que viriam algumas surpresas não lá muito agradáveis para o Álvaro no decorrer desse debate. Porém, o que o Álvaro não havia calculado é que ele também tinha teto de vidro.
E aqui, pessoal, eu não estou entrando no mérito se o que o Arthur disse era verdadeiro ou não, mas o fato é que ele soube explorar muito bem algumas apurações mal feitas pela equipe do Meteoro Brasil. Ele também soube usar alguns conteúdos produzidos pelo Meteoro Brasil para contra-atacar o Álvaro e colocar algumas contradições em tela, e por vezes esses apontamentos até emparedaram o Álvaro, como o caso lá da Marielle Franco, que diante das exposições do Arthur, não sei se vocês perceberam, mas se instalou um silêncio quase constrangedor do Álvaro, que só foi interrompido por algumas provocações e risos do Arthur, que a essa hora já tripudiava em cima do Álvaro. E o Álvaro, como é que se portou? Bom, o Álvaro, ele se desestabilizou em alguns momentos, tentou ali assumir o lugar de professor contra o aluno rebelde, caso do Arthur, enquanto o Arthur apenas se divertia e pedia mais, porque ele já tinha entendido que ali já começava parte do seu show. Claro, estou falando de forma pejorativa, mas ele já tinha entendido que sim, o show havia começado, que era tudo que ele queria desde o início. E o mais inacreditável é que mesmo depois de muito escracho do Arthur, o Álvaro, em uma postura patética, quase num tom professoral, ele insistia em arrancar uma espécie de culpa cristã ou uma remissão dos pecados do Arthur. E novamente, pessoal, ele fracassou porque ele não entendeu que no lugar que o Arthur ocupava naquele debate, não caberia a ele assumir qualquer responsabilidade pelo que ele fez durante a trajetória dele. Até porque o Arthur, ele é um inconsequente preocupado apenas com o próprio show dele. Então, assim, pessoal, esse foi só o primeiro passo para o Álvaro cavar a própria derrota, e esse foi só o começo, como eu disse, porque no decorrer desse debate ele acabou fazendo outras escolhas ainda mais perigosas. Então, já que não dava para vencer pela via do moralismo, em que a direita ela nada de braçada, o Álvaro decidiu jogar no campo do denuncismo infundado, em um ato quase de desespero para vencer o debate a qualquer custo. E adivinha o que aconteceu? Pois é, perdeu de novo. Por parte do Arthur, ele até assumiu o erro naquele caso ocorrido lá na Ucrânia. Porém, o Álvaro, num ato de desespero, ele colocou em pauta mais alguns episódios de acusações de abuso sexual contra o Arthur. Uma ocorrida na universidade, sei lá que universidade foi, e outra ocorrida na ilha de Marajó. E, de novo, eu não sei se o Arthur ele está mentindo ou não, mas as respostas que ele deu ao Álvaro foram muito assertivas e ele soube responder cada uma das ilações feitas pelo Álvaro, que, convenhamos, eram bastante frágeis. Portanto, mais uma vitória da estratégia do Arthur. E sabe o que deixa isso pior? É que o Álvaro ele conhecia a estratégia e a tática do Arthur Duval, que é a busca pela contradição, o corte descontextualizado, a provocação e a desestabilização, como parte de um grande espetáculo no qual o que importa não é a qualidade do argumento, mas sim a performance do argumentador. Inclusive, o Álvaro verbalizou isso que eu estou dizendo para vocês. Então, pessoal, o Álvaro conhecia a estratégia do oponente, que era a espetacularização, mas ele focou apenas na tática. Então, assim, pessoal, dentro da estratégia do Arthur, pouco importava o debate racional, os argumentos, a divergência saudável, a aprendizagem ou a criticidade que estão dentro do campo do debate nas franquias liberais propostos
pelo Álvaro Borba. E a cereja do bolo foi o caso do padre Júlio Ancelotti, que o Álvaro, sei lá por que cargas d'água, parecia que estava querendo evitar, mas isso pouco adiantou, porque o Álvaro ele tentou, entre um piti e outro, rebater as acusações que o Arthur fazia, mas ele foi facilmente rebatido. E bem, pessoal, eu não vou nem me estender sobre a mentira contada pelo Arthur em relação ao teto de gastos e os cortes na educação que o Álvaro, para minha tristeza, ouviu e sequer rebateu. Olha, que coisa constrangedora, que coisa vergonhosa. Para fechar o vídeo, se fôssemos falar dentro dos marcos clássicos de um debate convencional, diríamos que não houve um vencedor no debate. Até porque, pessoal, convenhamos, aquilo lá é até discutível se podemos classificar aquilo como um debate. Agora, por outro lado, a gente pode afirmar, sim, que houve uma estratégia vencedora, que eu volto a repetir, que naquele debate o que importava era quem performaria melhor, e nesse quesito, o Arthur, sim, levou a melhor. Em relação ao Álvaro, em relação ao Álvaro, olha, para além daquilo que nós já apontamos, o que a gente já pode concluir pela postura e pelos grandes vacilos é que ele subestimou muito o Arthur e ele jurou que ia vencer o debate ao natural, o que denota que ele sequer se preparou para esse debate. Então, pessoal, eu espero que esse debate ele se estabeleça como uma espécie de um marco que fique de lição para esses arautos da superioridade moral e intelectual da turma canhoteira por aí, que pensam que vão vencer debates e outras lutas necessárias por acreditarem serem eles os portadores das grandes virtudes que eles acreditam ter. Bom, então esse foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, comenta, compartilha e ative o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Obrigado até aqui e um grande abraço.